aqui, são muito maravilhosas. Todos acharam? Amém. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Naquela época ainda estava se chegando, o povo ainda estava praticando. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Por isso que todo ano tinha que repetir, né? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, não é? Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, que é Cristo, né, irmãos? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada ano ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, não é? pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escravidão dos seus pés. Amém? Então nós temos aí um texto falando que estas oblações, estes sacrifícios dos animais eram figuras, sim, eram sombras ou uma figura, segundo a palavra de Deus. Nós então, irmãos, vimos que o texto, esse texto aqui fala, não é, de que aquela obração, os sacrifícios oferecidos naquela época, era apenas um ensaio. Deus aceitava dar o perdão ao povo, mas o sacrifício em si, o sangue dos touros e dos bodes, não tirava o pecado do íntimo da pessoa. Era só uma comemoração. Como eu falo para os irmãos, ceia tira pecado, batismo tira pecado. Se essas coisas tiram o pecado, então aquele sacrifício na lei também deveria tirar o pecado, não é? Bom, aqui o escritor, uns dizem que é Paulo, né, diz que a lei, tendo a lei, a sombra. Já expliquei para os irmãos sobre sombra. Sombra é o que fica atrás. Alguns batem em você, a sombra fica atrás. E a sombra não é a imagem perfeita, não é? Não é a imagem perfeita. Vocês veem a sombra aqui da minha mão, mas não vê os detalhes na sombra, não vê a cor, só vê a sombra. Então a lei do Velho Testamento, a sombra, figuras, sabe? Irmãos, o que o apóstolo está explicando aqui, o que o escritor está explicando, que é impossível que aquele sangue de touros e de bode pudesse tirar o pecado do povo, de maneira que todo ano o sumo sacerdote tinha que fazer a expiação pelo pecado do povo e por ele mesmo, entrando uma vez por ano atrás da cortina, num lugar chamado Santíssimo, o Santo dos Santos, mais santo do que o lugar onde o povo se encontrava e o sumo sacerdote. Então Deus estava mostrando através daquela figura, daquele ensaio, daquela comemoração, que um sumo sacerdote um dia iria entrar num lugar mais santo ainda, que é o céu. Aquele tabernáculo, aquele templo de Salomão, era apenas uma sombra do verdadeiro tabernáculo, que é o céu. O verdadeiro tabernáculo é o céu,
João disse no Apocalipse que lá no céu eu não vi templo nenhum, porque o templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E o Cordeiro. Então, nós vemos a palavra aqui, sombra. Então, aquilo que se fazia era uma sombra, não era uma realidade. Veja, se aquele sacrifício, diz aqui o versículo 1, na metade, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não em imagem exata, nunca pelos mesmos sacrifícios, nunca, não é, que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Nunca, não podia aperfeiçoar. Há uma grande diferença do sangue dos touros e dos bodes. Eles eram derramados e não tinham Espírito Santo. Mas o sangue de Jesus é o Espírito Santo, que depois de ter morrido, esse sangue está em nós, está sobre nós, está dentro de nós. Por isso que o único sacrifício valeu por todos, porque na verdade o animal que foi morto, substituído, né, os bodes, as ovelhas, né, os touros foram substituídos pelo Filho. Por isso que como sombra não podia oferecer animal impuro, roubado, manco, dilacerado, com manchas. Tinha que ser de uma cor só, mostrando numa figura que o Filho de Deus seria puro em tudo. Era a exigência de Deus. No entanto, Deus não se agradou daquele sacrifício. Não era aquilo agradável a Deus, era só ensaio. Deus não estava feliz com aquele sacrifício. Oh, que alegria pelos meus animaizinhos morrendo. Os animais morriam no lugar do pecador, mas o sangue deles não fazia nada com ninguém. Macumbeiro vai e faz aí um monte de macumba, os demônios enganam que aquele sacrifício de animais ali vai causar alguma coisa, ou que eles vão comer, que os demônios vão comer. Demônio não come, irmão. O bicho ruim não come, ele não come nada daqui, né? Então, amados e queridos irmãos, como diz aqui, versículo 2: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Entenderam? Se aquele sacrifício pudesse tirar o pecado da pessoa, não precisava fazer todo ano. Fazia uma vez só, a pessoa ficava purificada, recebia um poder aqui que ia guiar ele, porque não havia isso na lei. Não havia poder nenhum que depois do sacrifício o ser humano saísse dali purificado, preparado para servir a Deus. Ele continuava na vida velha dele. Agora o sacrifício de Jesus foi diferente, porque quando Jesus morre e ressuscita, ele assopra sobre os discípulos. Esse é o sangue. Esse é o sangue. Porque o que é? Como é que o sangue de Jesus está sobre nós? Como é que vocês imaginam? Se o sangue dele, real, da sua carne, sangue, falando o sangue carnal dele, já secou há muito tempo, há 2000 anos atrás. Então, quando eu perguntava aos senhores, há muitos anos atrás, antes de conhecer vocês aqui, eu perguntava muitos anos, Senhor, que sangue é esse? Não é possível. O sangue da carne já foi embora, o corpo de Jesus também já foi embora. Que sangue é esse que está sobre nós e que testifica? Alguém diz, é a morte. Não, esse sangue está atuante, ele é vivo. Aí o Espírito Santo falou assim da minha mente assim: o Espírito Santo de Cristo, ele é o sangue. O Espírito Santo é o sangue. O Espírito Santo é o sangue. Por isso que não se deve expulsar demônio. O sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás. Não, eu te repreendo em nome de Jesus. Uma vez uma irmã da Assembleia de Deus me ouviu falar isso. Aí ela tinha o costume, né, de usar o sangue. Se alguém usava o sangue de Jesus para fazer, a partir de hoje não vai funcionar mais, porque você está ouvindo a verdade. Foi o que aconteceu com aquela irmã. Eu disse para ela, ela ficou olhando para mim com um olhar de dúvida. Aí teve um sonho. Uma bruxa vinha para cima dela e ela clamava: o sangue de Jesus tem poder! O sangue de Jesus tem poder! A bruxa vinha para pegá-la. Aí no sonho ela deu tempo de lembrar. Não, o irmão de volta disse que é para repreender em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio se afastou numa velocidade tão grande que desapareceu. A esposa do Márcio também, quando veio para cá, teve essa experiência de sonho. Por quê, irmãos? Enquanto a pessoa não sabe a verdade, Deus usa de misericórdia, porque não se expulsa, não tem na Bíblia em canto algum expulsando demônio pelo sangue de Jesus. É costume de igreja chamada pentecostal, mas nós estamos aprendendo. Ninguém nasceu certo, então é tempo de acertar, é tempo de fazer a coisa certa. E é assim, pela autoridade que está nos dando: eu te repreendo em nome de Jesus, tem que sair, né? Então
Então, como ele está explicando aqui, no versículo 2, se fossem purificados, se aquele sangue causasse uma transformação, não causava, né? Mas o sangue de Jesus causa porque ele é vivo, ele é o Espírito Santo, ele que entra dentro de nós, que está escrito em Romanos 8, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Por isso que você não pode entristecer o Espírito Santo, senão você nunca muda, você não se transforma, não tem experiência, nunca vai aceitar a sã doutrina, nunca vai aceitar a verdade, sempre com dúvida. Por quê? Você entristece o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos está escrito que o Espírito Santo é dado só aos que lhe obedecem. Se a pessoa começa a ter um compromisso, que é a obediência, o Espírito Santo começa a entrar na vida, tem compromisso com a pessoa. Mas a pessoa só pega carona, só gosta, mas não tem compromisso, então o Espírito Santo não pega. Aí fica aquele crente diferente, né, dos outros, não consegue ter o mesmo sentimento, não vai ter nunca. Eu tenho que abrir o coração, Senhor, com uma menininha de 8 anos, aquele país que tem os olhinhos assim, né, esqueci, a coreana. Primeira vez que ela foi na escola dominical, ouviu dizer que Jesus pode entrar no coração, ela dentro do quarto, abriu os seus braços na janela e falou para Jesus: Senhor, entra no meu coração. E ela sentiu, ela contando no livro dela, que ela sentiu como se fosse uma brisa, uma coisa assim. Mas a sinceridade é importante, e a vontade, e a fé. Desde aquele dia em diante, a vida daquela menina mudou, o sangue veio sobre ela e nela. Então, irmãos, como diz aqui, aquelas oferendas não podia fazer nada, era só um ensaio, não é? Ao 3, neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. É só trazer memória, a comemoração dos pecados, porque não tirava o pecado de ninguém. Porque é impossível que o sangue dos touros e de bodes tire pecado. Não tira. Não tira. Assim também esse negócio de colocar figa, que as pessoas colocam atrás da porta, ferradura de cavalo, abre a Bíblia do Salmo 91, isso não tem efeito nenhum, gente. Isso não tira. O que tira é uma atitude de fé, porque o Espírito Santo faz parte da sua vida a partir daquele momento. Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste. Quer dizer, Deus não queria aquele sacrifício para fazer a obra, era só por aquele tempo, por aqueles períodos que Deus ordenou. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram, como eu falei, nada daquilo agradava ao Senhor, mas Ele mandou fazer, entendeu? Não agradava a Ele, o que agradava era só a obediência, mas aquelas coisas não tinham valor, era apenas para eles ensaiarem, para que os judeus pudessem entender que alguém deveria morrer. Você vê, até hoje eles acham que o Messias tinha que ficar vivo aqui em Jerusalém, no pecado deles lá. Na grande tribulação, o remanescente de Israel entenderá que realmente tinha que morrer, como era um sacrifício lá na lei. Eles querem que o Messias fique com eles e continue fazendo sacrifício. Olha só que enrolação, que mistura. Se tem o Messias, acaba-se o sacrifício, porque o Messias morre, mas o Messias já morreu e eles não aceitam. Então disse eu: eis aqui venho, no princípio do rolo está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Segundo a lei, era segundo a lei. Quem mandou oferecer? Deus. Ordenança de Deus. Mas ele não quis nada daquilo para a obra redentora. Nada daquilo tinha valor. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, quer dizer, o primeiro sacrifício, o primeiro concerto, para estabelecer o segundo, na qual vontade, tendo sido santificado pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Bom, como eu já falei, o sacrifício de Jesus feito uma vez vale para todos aqueles que se chegam a Deus com fé e creem em Jesus Cristo. Porque aquele sacrifício era para que a pessoa fosse perdoada e ela não fosse morta. Então o animal morria no lugar da pessoa. Mas o sangue do animal não fazia nada em relação à mudança da vida daquelas pessoas. Porém, vindo Jesus sendo o imaculado, o inocente, puro, glorioso, poderoso, né? Filho de Deus, tomou um corpo que não teve interferência humana, porque foi introduzido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele então cresceu, morreu perfeitamente, e o sangue dele derramado, né, como sinal daquele sangue,
na verdade veio sobre nós, o sangue de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Ali era o sangue que estava vindo sobre eles, estava sendo jogado nos discípulos. Então toda pessoa que crê em Jesus, ele recebe esse sangue, que é o Espírito Santo, que o transforma. Porque assim como o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, na epístola de João, todos conhecem esse texto, não é? Se andarmos na luz, assim como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Veja que a ação da purificação do sangue de Jesus para purificar os nossos pecados vem depois da atitude de andarmos na luz e ter comunhão com os irmãos. Se você não quiser andar na luz, não quer ter comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus não tem valor para você. Por isso que o Espírito Santo é dado aos que obedecem, e o sangue só purifica aqueles que realmente querem andar na luz. E é o mesmo Espírito, porque Jesus disse: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Convencer é levar você à purificação, te purifica de todo pecado. O Espírito Santo, ele te comove, ele te chama a atenção, ele te leva, ele te conduz. Foi para isso que Jesus morreu, para que o Espírito Santo fosse o nosso amigo do dia a dia aqui. Como que Jesus está comigo? Através do Espírito Santo, já expliquei isso. Como que todos nós podemos ter a energia do Espírito Santo? Vem da fonte, igual as lâmpadas aí, ó. Todas elas estão acesas, com a mesma energia, que vem de um lugar só. Entende? Entende como isso é feito? Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, a irmã tem, o irmão tem. Como pode? Todos nós temos o Espírito Santo. São quantos Espíritos Santos? É um só. Ele atua em todos, o mesmo poder. Depende de como você se aproxima, depende de como o irmão se abre para o Senhor. Se abrindo mais para Deus, mais o Espírito Santo atua, como nós pregamos aqui ontem a respeito, né? De que mesmo, irmãos? De que mesmo? A lâmpada. Falaram baixinho com medo. A luz da lâmpada, que você é uma luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Eu vou botar no YouTube que está. Ah, não, foi gravado. Falei para gravar. Amém. Irmãos, então nós estamos falando sobre sombras e figuras. Os judeus convertidos no tempo dos apóstolos queriam que os gentios guardassem aquelas coisas. O apóstolo Paulo, um dos discípulos, né, dos seguidores, recebeu grandes revelações e entendimento dessas coisas. Ele percebeu que aquilo tudo era um ensaio, era tudo uma comemoração. E quando chegou Jesus, aquilo encerrou em Jesus, não tinha mais necessidade. Como não tem mais necessidade de comemorar a Páscoa. Tudo relacionado a Cristo e a salvação. O cordeiro morre, o sangue do cordeiro passa na verga e na ombreira da porta, o coração. O primogênito, que é o nosso novo ser que está aqui dentro. Todo mundo tem que ter uma criança, tem que ser o primogênito. Então, o primogênito daquelas casas que tinham sangue não morriam. E a casa comia o cordeiro assado. Então tudo aquilo ali, irmãos, Deus só não matou os primogênitos do judeu porque ele estava na obediência. Aquele sangue do animal não protegia nada, era apenas obediência. Obediência, igual aquela serpente de metal. Teve gente que eles guardaram a serpente de metal para fazer, para botar incenso, para fazer rezas, né, porque negócio são rezas, né, para ver se tinha uma sorte, se iam curados. Não, Deus só mandou fazer aquela serpente como sombra, como figura de Jesus Cristo. E era só naquela ocasião, depois ela não serviu de mais nada, mas os judeus guardaram. Aí mais tarde começaram a idolatrar a serpente de metal. Sabe, pessoas idolatrando chavinha ungida, um monte de coisa ungida por aí. As pessoas criam essas coisas e não estudam a palavra, que está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Você crê, você espera, você clama e Deus faz o milagre acontecer. Quando uma pessoa está com tamanha fé e crê no Senhor, irmãos, se ele pede oração até para uma criança para orar por ele, Deus faz o milagre na hora. Aí as pessoas fazem muitos sacrifícios, né, atrás de propósito. No entanto, Deus só opera por causa da obediência a essas pessoas da palavra. Não porque subiu no monte 7 vezes, essas coisas todas, não é? Mas porque se distanciou do pecado, das pessoas, foi orar, foi buscar, foi ali se consagrar, seja no monte, seja no deserto, seja dentro de um buraco.
Irmãos, eu fui ouvido dentro do poço, quase 10 metros de fundura, eu clamei ao Senhor. E o Senhor fez um milagre acontecer. Sujo, todo molhado, cheio de barro, lágrima nos olhos. O que Deus vai olhar? Para quem olharei? Para aquele que subir no monte e estiver orando e jejuando. É isso que está escrito? Isaías 66. Para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Oh Senhor, meu Deus, a tua palavra fala isso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu estou errado, Senhor. Isso aí é tremer a palavra, é você tremer, você estremecer. É esse para quem Deus olha. Irmãos, estudando as Escrituras, você descobre segredos que muitas igrejas não sabem, não passam, não têm, talvez não vão alcançar. Aqui está a fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, a santa palavra. Hebreus 8, antes um pouquinho, fala o mesmo assunto. É porque são continuações, né? O título aqui diz assim, o antigo pacto era um símbolo. Meu título dessa Bíblia aqui. O antigo pacto era um símbolo transitório que é por pouco tempo. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Então diz assim, ora, o resumo, na suma do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote, que é Jesus, tal que está sentado nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, que é os céus. E é onde está o Senhor, na verdade, e o nosso Deus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Jesus não ofereceu um touro, né? Ofereceu a ele mesmo. Ora, se ele estivesse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecem dons segundo a lei, viu? Os quais servem de exemplar, exemplo, sombra, figura, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Que maravilha! Aquele sumo sacerdote era um exemplo e sombra das coisas celestiais. Eu vou falar isso aqui já. Aleluia! Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, né? Porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olha que coisa maravilhosa. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador, né, intercessor, de um melhor concerto. Quer dizer, tira o primeiro concerto e estabelece o segundo. Tira o primeiro Adão, alma vivente, estabelece o segundo Adão, espírito vivificante. Deus mandou matar o segundo boi. Quem que Deus falou para matar o segundo boi de seu pai? Gideão, simbolizando outra figura, porque o primeiro boi não podia morrer. O primeiro boi do pai de Gideão representava quem? Adão. O segundo boi representando quem? Cristo Jesus, aleluia. E Deus só fez a maravilha lá com Gideão porque ele obedeceu, não é porque o boi morreu para poder salvar todo mundo, era apenas para deixar que Deus só podia livrar o povo quando o segundo boi morrer. E já morreu, que é Cristo. Aleluia. Isso é muito profundo, irmão. Estou falando de coisa profunda aqui. Presta atenção, irmãos. Aleluia. Oh glória. Então o primeiro concerto foi tirado e estabelecido o segundo concerto na cruz do Calvário, que foi com Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Oh glória! Oh glória a Deus! Exaltado seja o Cordeiro Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Oh glória, 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 glória. Porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo concerto, Senhor. Aleluia. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa
em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Aleluia, glória a Deus. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atendei, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Irmão, isso só foi possível através do poder do Espírito Santo. Colocar a lei no coração e no entendimento, entender. Aleluia. Por isso, irmãos, que foi necessário Jesus morrer. O Espírito Santo, ele entra no teu espírito, ele se comunica com o teu espírito, como está escrito na palavra de Deus, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E lá diz: todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Por isso não se deve forçar a ninguém. Esse é o poder do sacrifício. Esse é o poder do segundo concerto. Porque o primeiro concerto não podia realizar este feito maravilhoso. As pessoas ser convencidas, as pessoas sentir o poder, sentir a presença, sentir gozo, sentir alegria. Você está enfraquecido, querendo pecar, o diabo te tentando. O Espírito Santo fala da sua consciência, né? Que os psicólogos dizem: é o seu subconsciente, mensagem de nada, irmão. Ou o diabo fala na tua mente, ou o Espírito Santo. Não vem com esse assunto de psicologia, que isso aí é fora das Escrituras. É o Espírito, irmãos. O homem nunca anda sozinho. Nós temos um estudo desse há muitos anos no YouTube. O homem nunca está só. Ou você anda o dia com o diabo, ou você anda o dia com o Espírito Santo. Não vem com essa que olha, quem é de Deus é de Deus. Irmãos, é por isso que a Escritura diz para não entristecer o Espírito Santo, senão você fica com a sua verga da porta e a sua ombreira sem o sangue, sem o que? O selo, a marca. Tem gente que acreditava e ainda acredita que ser selado é ser batizado com o Espírito Santo. Nunca a Escritura ensinou isso. Essa conversa é teoria de igrejas. Eu tenho mais de 40 anos, aprendi isso, irmão, no início. Depois fui descobrir que não era isso. Eles diziam que só era salvo quem era selado. E aí? Como é que ficou o ladrão na cruz? E os irmãos do Antigo Testamento que nunca foram selados com o Espírito Santo, batizados? Selo é uma marca, é o sangue. Você está marcado. Então diz a Bíblia: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão selados. Mesma coisa, marcado, selado, para o dia da redenção. É um selo, você tem um selo. Se você entristecer o Espírito Santo, você perde o seu selo. E se você perder, você não entra no céu, porque só através do poder do Espírito Santo que o Senhor Jesus deu para nós. Aleluia. O trabalho dele é específico, é santificar, é preparar, é moldar, tirar o carrapato, tirar o carrapicho, tirar a lama, tirar a sujeira, te convencer que você está errado, te levar ao arrependimento. O trabalho do Espírito Santo. Você só não pode ficar resistindo, senão te larga. Aí você vai se transformar em uma fonte sem água. Aleluia. Irmãos, como diz alguns, eu fico impactado com essas mensagens. Eu que assim, estou sempre meditando no sacrifício, agradecendo ao Senhor. Que trabalho maravilhoso. Irmãos, sabe, chega um indivíduo aqui, traz aqui para mim um trator, mas ele não tem motor. O que adianta? Continua eu arando na mão. Então alguém se sacrifica, vem de longe, compra e põe o motor. Só a partir de hoje você tem uma ferramenta agora maravilhosa, vai te livrar de trabalhar manualmente nessa terra. Agora você vai poder trabalhar com mais poder, com mais velocidade, com mais amplidão. É isso que é a graça trazida pelo Espírito Santo. Por favor, ele te ajuda. Você faz coisa na obra de Deus. Irmãos, Deus usa criança, Deus usa Jó para falar. Deus quando usa, olha, como um jovem chegou para um bandido, o bandido estava com a arma na mão, tinha acabado de matar um amigo. Deu um tiro no ouvido, porque o amigo falou bobagem, ele estava fazendo assim com o revólver. Aí chegou o rapaz e ele falou assim: vou matar esse crente.
Quando o jovem começou a falar, ele não era mais aquele jovem, ele estava o Espírito Santo. Começou a falar, a arma caiu da mão do homem, não ficou sem poder, sem fazer nada, só ouvindo. Porque quando Deus toma uma pessoa, a pessoa não está com medo de morrer, não fica com medo de nada, não. Porque quando é pelo Espírito é uma coisa tremenda. O Espírito te toma, você fala, você faz a obra além do que você imaginava. Isso é a graça, é o sangue fluindo, sabe? É o sangue de Cristo. Nós temos o DNA de Cristo, nós temos o sangue de Cristo fluindo dentro de nós, nas nossas veias espirituais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, também nós temos outro texto falando sobre essas figuras maravilhosas. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 5. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso, irmão, é maravilhoso, é maravilhoso, é glorioso, irmão. Aleluia. Então são sombras e figuras, né, das coisas futuras. 1 Coríntios 10 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, Paulo falando, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, 2. E todos foram batizados. Olha que batismo que muita gente não prega. E foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 3 batismos aqui. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figuras, sombras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vou explicar muito sobre o batismo, porque demora, irmãos. Eu só gosto de estudar isso aqui quando eu vou batizar as pessoas, não? Então, quando a igreja quer estudar, a gente vai estudar. Mas, irmão, o que diz aqui a palavra? Foram batizados em Moisés, na nuvem do mar. Significa que eles estiveram debaixo dessa proteção. Batismo está debaixo da proteção. Por isso, quando vamos batizar, tem que realmente molhar tudo, porque significando que a água cobre toda a pessoa. A água do batismo não tira pecado de ninguém. A pessoa que tem que se arrepender para ser batizado. A Bíblia ensina assim. Eu não vi em lugar nenhum que a água do batismo, da água que tira o pecado. O que salva, o batismo que salva é do despojamento do pecado da sua consciência, uma pura consciência como Pedro, que agora vos salva, batismo, não do despojamento do corpo, da limpeza, esse que a gente faz na água. É maravilhoso essas coisas, tanta coisa para falar. Mas numa indagação, numa consciência pura, quando você se indaga, você se questiona, você se purifica, você verifica o seu dia a dia, o que você falou, o que você pensou, e assim ocorre o verdadeiro batismo. Você vai mergulhando na obediência da palavra. A palavra de Deus é como água. Paulo falou sobre isso também, que Pedro também falou, lavada com a água pela palavra, que a igreja tem que ser lavada com a água pela palavra. Jesus disse em oração, na sua oração em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. É um processo, você aprende, você obedece, uma impureza da sua vida vai saindo, como o sabão, entra na água, dá uma esfregada aqui, a mão está suja, dá uma esfregada aqui no rosto, vai saindo aquela gordura, vai saindo a sujeira, sua mão está suja, você trabalhou, e assim você vai no processo de limpeza, você vai esfregando, tem que esfregar a palavra na sua vida. Aleluia. Mas pastor, tu está dizendo que a palavra é o sabão? Tá, sim, eu estou dizendo, realmente é isso. É sim. Lá em Malaquias capítulo 3 diz que ele será como sabão no lavandeiro. Ele quem? Jesus. Jesus é o sabão. E Jesus é a verdade. Por isso tem que estudar, nós temos que voltar aos estudos, pesquisar essas passagens de novo, e o Espírito vai nos dar muito mais coisas. Então, irmãos, diz aqui o apóstolo que aquelas coisas foram tudo feitas em figura. Ele disse que eles bebiam de uma bebida espiritual. Eles estavam bebendo água da terra, mas como é que é espiritual? Porque eles estavam bebendo de coisa que Deus estava dando, mostrando para eles que da rocha ia sair água. Aquela rocha literal saiu água, mas quem é a nossa rocha? Jesus é a rocha, e dele sai água viva. Aquele que crê em mim, diz a Escritura, rios de água viva correndo do seu ventre, falando do Espírito Santo que haviam de receber. Então a água representa
saindo de Jesus tanto o Espírito Santo, como representa também a palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o Senhor nosso Deus levou-os para o deserto e fez aquelas coisas todas, a serpente de metal, a rocha. Não vou falar, mas eu vou lembrar. Uma vez Deus disse para Moisés: bate na rocha. Moisés bateu na rocha e saiu água. Na segunda vez Deus disse: fala a rocha. Mas Moisés estava muito agoniado, estava ali nervoso por causa daquele povo. Ainda que ele era o homem mais manso que havia na terra, diz a Bíblia que não havia homem tão manso quanto ele. Mas ele tão nervoso ali, porque o povo estava pedindo água, ele bateu. E por conta daquilo não pôde entrar na terra prometida junto com o povo, não é? Mas ficou, na verdade, um significado muito maravilhoso, né? A rocha primeiro apanha, na segunda não era para apanhar, mas alguém na desobediência bate na rocha. Já falei sobre isso, outra vez eu vou falar. Bom, o assunto hoje é outro. Glória a Deus, é tanta coisa boa. Abre também, irmãos, em Colossenses, versículo 11 aqui do capítulo 10, versículo 11. Ora, diz aqui, ora, tudo isso, 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Então, irmãos, aquelas coisas da lei foram feitas em figuras. Precisamos entender, os personagens são figuras. Davi é figura de Cristo, Sansão é figura de Cristo, Samuel é figura de Jesus. E assim vai, assim vai. As mulheres virtuosas do passado, figura da igreja. Lembra duas mulheres que foram diante de Salomão? Olha ali Salomão, olha ali as figuras, os três personagens. Olha ali. Uma perdeu o filho para a outra, porque ela roubou o filho. É isso que os ímpios fazem, que é tirar a sua vida espiritual. Mas todos nós, tanto os pecadores como os santos servos de Deus, que hoje estão na presença de Deus, vieram do mesmo pecado. Por isso duas prostitutas. Por que duas prostitutas? Porque nós estávamos nos prostituindo com o diabo no mundo. Está culpando a igreja uma prostituta? Vocês eram tudo prostitutos e prostitutas. Todos nós éramos prostitutos e prostitutas. Até filhos de crentes às vezes estão se prostituindo. São prostitutas e prostitutos. Estão se prostituindo com o mundo. Leia o que Tiago diz: adúlteros e adulterais. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? No entanto, quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por que ele chamou de adúlteros e adúlteras? Em algumas Bíblias, as pessoas que estão querendo machucar as outras tiraram essa palavra, colocaram outra em algumas Bíblias. Mas o certo é esse mesmo: adúlteros e adúlteras. É um relacionamento com o mundo. Às vezes a pessoa tem mais alegria, o crente tem mais alegria em se relacionar com as coisas do mundo do que ter uma relação íntima com Deus, de amar o Senhor. Como vai entrar nos céus? Fulano lá adulterou contra a mulher. A mulher traiu o marido. E o povo que está traindo Jesus? Imagina o filho e o pai olhando a igreja, não é? Rolando na cama com outro homem. Isso é todo dia. E os pastores não falam nada. Eu digo que os pastores não falam nada, não falam mesmo. Fica sempre mantendo o povo, né, fingindo que o povo está todo mundo bem. Não, mas nós temos que ensinar. Se você tem um relacionamento com o mundo íntimo, você está no adultério. Por que Jesus diz: aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim? Pai e mãe, amar acima do Senhor, é que está com o coração já nas coisas desse mundo. Quem amar seu pai e sua mãe mais do que o Senhor, o que ele diz? Não é digno de mim. Se não é digno dele, ele é a salvação, ele é a vida eterna. Como é que vai entrar no céu se não é digno de Jesus? Não pode. Em outras palavras, não entra nos céus. É profundo? É. Parece que eu só falo essas coisas, mas irmãos, é verdade que as igrejas não pregam, irmãos. Faz umas visitas extra aí, só para você verificar. Pega esses conteúdos, irmãos, essas coisas que libertam o povo, que o povo sai daqui pensativo. Puxa, eu devo viver no mundo, mas tirar o meu coração do mundo. Quantas escrituras falam isso? Quer ver uma delas? Apocalipse capítulo 18, sai dela, Babilônia. Babilônia é um mundo, Deus me revelou esses sonhos há muitos anos. Babilônia é um mundo formado por a falsa religião, comércio e política. Deus me revelou isso.
Sai dela, povo meu. Babilônia, falado no Apocalipse, já não existia. A Babilônia que existiu no tempo de Jeremias não existia, já tinha sido destruída pelos medos e os persas, depois pela Grécia e Roma. Não existia, não existe mais Babilônia. Então que Babilônia é esta? É uma figura. A Babilônia do Apocalipse 18 é o mundo em que vivemos. Você está aqui, eu estou aqui, mas como diz, sai dela. Como é que você vai sair? Sair dessa Babilônia é tirar o seu coração, é tirar o seu coração dela, porque ela não te dá nenhuma segurança. Antes, os prazeres e as provocações e as coisas que te atraem, a beleza dessa terra. Nós não cantamos, passarinho, belas flores, querem me cantar. Isso é Babilônia. Até um passarinho que Deus fez, você está na gaiola, né, para baixo, para cima, tu já está amarrado, está preso. Até as flores do irmão Zileia, não, essa não toca, porque dali é a minha preferida. Pronto, já está amarrada. Está amarrada, não tem jeito não, é isso mesmo, está amarrado mesmo. E é um perigo. Às vezes uma coisa só pode te prender. Por isso Jesus veio para libertar. Libertar você tem que ser livre. Você não pode ser preso a nada. Dominar, você tem que dominar. Ah, eu preciso do dinheiro, eu preciso do carro. Tudo bem, você precisa, mas não te deixa dominar. Se você sente algo que te prende, clama ao Senhor, diz: Senhor, liberta-me, por favor, Senhor. Eu quero dominar, eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. Eu quero ser cabeça, eu não quero ser levado para essas coisas. Já perceberam quanto esforço que o homem faz para trabalhar e para ganhar dinheiro e não faz o mesmo esforço para buscar as coisas de Deus? Por que Jesus diz trabalhar e não pela comida que peça? O que ele estava querendo dizer? Ele não disse para você deixar de trabalhar, ele disse: se esforce mais para as coisas celestiais. Porque os homens correram pelo mar, ali pela beirada, Jesus com barquinho, eles foram, mestre, como é que o senhor chegou aqui? Aí Jesus olhou para eles e disse: vós me buscais não pelas palavras, pelos sinais que viste, mas pelo pão que encheu a barriga de vocês. A preocupação deles era essa. Jesus sabia o que estava no coração, o esforço que eles fizeram. Então Jesus queria que eles fizessem aqueles esforços ali para as coisas de Deus, para buscar o pão do céu, para buscar a palavra. Às vezes nós empenhamos tanto esforço para ganhar dinheiro, mas para as coisas de Deus nós somos relaxados. Quase não jejuamos, quase não oramos, quase não buscamos na madrugada, quase não lemos. Aí quando é das coisas do Senhor, ou das coisas deste mundo, para ganhar um dinheirinho, para ganhar um dinheirinho, tem gente que fica até tanto das madrugadas, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Será que faz a mesma coisa pelas coisas do Senhor? Irmão, por isso que o adultério é um relacionamento com as coisas do mundo. E nós precisamos ser libertos. Por que vem as provações, vem lutas, doenças? Por causa disso. Porque muitos irmãos ainda estão agarrados demais nas coisas. Crê no Senhor, gosta, coisa e tal, mas o maior empenho que ele tem é no materialismo. Não é nas coisas do Senhor. Não é. Aí a coisa flui diferente. Quer ouvir a voz de Deus, quer sentir a presença, quer ser curado, quer ser abençoado. Faz o que Tiago diz: chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. Oh glória, aleluia, aleluia, santo Deus de Israel, glória a Deus. Ainda temos um minutinho, glória a Deus. Colossenses 2, aleluia. Oh glória, 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 glória a Deus, aleluia. Maravilha do Senhor, irmãos, a palavra é poderosa. Oh glória a Deus, aleluia. Colossenses 2, aleluia, versículo 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vos domine, aí no 18, a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que nunca viu, estando em vão inchados na sua carnal compreensão.
Mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, porque os Colossenses estavam sendo atacados por judeus convertidos, que estavam alegando que para eles se salvarem, eles tinham que guardar a lei de sábado. E também esse negócio de culto dos anjos aqui, você sabe que na lei não tem isso. Eram doutrinas, como tem em algumas igrejas, gente fazendo oração, arcanjo Miguel, a não sei quem, Daniel. O que é isso, gente? Fazendo oração ao Espírito Santo, ó Espírito Santo, não sei o que. Não, irmão. O Espírito Santo não pode agir na frente do Senhor. Jesus disse, ele, o Espírito Santo, ele receberá do que é meu, e falará do que tiver recebido e ouvido, e ele me glorificará. Irmão, vocês pensam que o Espírito Santo é Deus? Não, ele representa Deus, ele representa Jesus. O Espírito Santo não é Deus, Jesus é Deus, igual o Pai, mas o Espírito Santo não. E o Espírito Santo está acima dos arcanjos e anjos. Não se deve cultuar o Espírito Santo. Por isso tem um narro aqui que eu não canto, está fora da palavra. Então tinha naquela época falsas doutrinas, culto a anjos, gente cultuando a anjo e ensinando aos novos convertidos, aos colossenses e outros, que deviam cultuar a anjo, porque sabiam das histórias dos anjos que te sacavam das espadas e matavam, mas tudo por ordem de Deus. O rei clamou a Deus, Deus enviou um anjo. O anjo não faz nada com sua vontade não. E nem nós fazemos. O que nós fazemos da nossa vontade na carne não presta. Tudo vai por água abaixo, não serve. As obras que são realizadas, que vai constar, é as obras que Deus faz através do Espírito Santo. Ordem vem do céu. Esse negócio de criar ideia, criar obra. Por isso que é muito perigoso quando levanta irmão dentro da igreja querendo mudar as coisas da sua própria maneira, do seu próprio intelecto, do seu coração. É perigoso demais. Você não lembra de uma história lá no Velho Testamento, quando os filhos de Arão acenderam fogo estranho? O que aconteceu? Veio fogo e matou eles. A obra, quando Deus levanta uma obra, tem que ter muito cuidado para não mudar nada do jeito, do gosto das pessoas. Gostando não, tem que ser assim. Eu entrei no quartel para ser fuzileiro. Eu não gostava de muitas coisas, mas tinha que ser daquele jeito, porque já vem há centenas de anos daquele jeito, o quartel funciona daquele jeito. E como é que então eu não vou dar continência e dizer sim senhor, não senhor? Chega um soldado para mudar? Não, assim somos nós nas coisas de Deus. Não podemos querer mudar, que achamos aqui, irmão, temos que ter muito cuidado, né? Então, os judeus convertidos queriam mudar a fé daqueles irmãos. Paulo está escrevendo com muita autoridade, dizendo que aquelas coisas, guarda de sábado, festividade que era da Lua Nova, vocês devem ler lá, vocês vão encontrar a festividade das Luas Novas, né? Tinha aquelas comemorações, tudo aquilo era sombra, como nós já falamos e lemos lá no livro de Hebreus, sombra de bens futuros. Sombra, eram apenas ensaios, comemorações. Não há mais necessidade daquelas coisas. Por isso foi feito como figuras, né? Vocês vão encontrar várias histórias no Velho Testamento, como a história de Ruth, a história de Esther. Ruth, ela representa a igreja gentílica, que somos nós, que vai rabiscando atrás, porque ela estava numa terra estrangeira apanhando trigo, pegando migalha. Aleluia. Só que ela veio ser uma mulher muito abençoada, porque das migalhas passou a ser a mulher do dono das terras. Oh glória! Eu falo nessas coisas, eu sinto a presença do meu Senhor, porque o Senhor foi tão lindo, maravilhoso e caprichoso de deixar história para você pensar, ler, se deleitar, e Ele te mostrar o que significa aquela história, né? A história de Abraão mandando o Eliezer a buscar uma mulher, aí ele leva a vestida, ele leva tudo que está, e leva ainda os anjos. Claro, eu já estou jantando, né? Abraão representando Deus, o Eliezer representando o Espírito Santo, e os varões que foram com ele, e todos aquele ouro e prata, são os dons espirituais, é o poder, e os anjos acompanhando o Espírito Santo aqui, porque quem comanda, né, é o Espírito, os anjos é o Espírito Santo, porque ele recebe o comando e distribui. Aleluia. E a Rebeca saindo da casa do pai, a igreja saindo
deixando seu pai e mãe, né? Nós abandonando, recebendo então as braceletes, os adornos espirituais, figura, lembre-se bem, aquelas coisas eram figura das coisas celestiais. Ainda tem no livro de Hebreu para falar sobre as coisas lá do templo, que era figura das coisas lá em cima do céu. Vocês sabem que os sumos sacerdotes, uma vez por ano, entrava com o sangue do animal, né, dentro então do Santo dos Santos, depois da cortina. Isso indicava que Jesus ia fazer a mesma coisa, ele ia entrar lá no santuário com o seu próprio sangue. Por isso ele disse para Maria: não me detenha, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Mas vai lá e diz aos meus irmãos que eu subo ao meu Pai, meu Deus, vosso Deus. O que ele foi fazer? O que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. Foi lá, foi lá levar o sangue dele, para purificar lá em cima, porque lá no céu tinha uma mancha lá. Já estudei isso com vocês. A mancha do pecado da revolução de Satanás. Então foi necessário ele fazer aquilo. Então Deus mostrou um ensaio aqui, durante o Velho Testamento, mostrou um ensaio, tudo que ia ser feito. O céu estava impuro. Mas gente, o céu impuro está aqui escrito no livro de Hebreus, não vou mais por cada hora. Mas é muita coisa maravilhosa. Então, amados e queridos irmãos, se eu vou falar nas histórias, no significado de José, os dois filhos de José vendido, olha só, Cristo. José conseguiu juntar mais trigo, mais alimento que todo mundo. Jesus. Embora a história ali é bonita demais, muito linda e maravilhosa. Glória a Deus. Olha, irmãos, a Bíblia ela é cheia de exemplos, cheia de figuras e sombra das coisas futuras. Deus abençoe e venha enriquecer os irmãos no entendimento e no conhecimento dessas verdades, para que os irmãos venham se deleitar, se alegrar de prazer na presença do Senhor. Vamos ouvir então o grupo de louvor. Oh, glória a Deus. Tanta maravilha, muita maravilha.